Oi, o livro de hoje é A Montanha e o Rio, do Dachen. Todos os anos eu procuro colocar na minha lista um livro da literatura chinesa. Faz muito tempo já que eu coloco, uns 4, 5 anos, desde quando eu li o primeiro, que foi Momento em Pequim, do Lin Yutang, o melhor até hoje, na minha opinião. Eu sempre coloco um livro de literatura chinesa por vários motivos que eu vou falar aqui. Bom, esse livro do Dachen, também não sei exatamente onde foi que eu vi ele, se ele ganhou algum prêmio, mas sempre nas pesquisas um livro leva a outro e eu acabei chegando nesse aqui. Ele estava anotado em uma cadernetinha minha e eu acabei encontrando ele na minha troca no sebo, né? Foi uma surpresa muito boa, porque eu não esperava encontrar esse livro aqui. E, bem, o Dachen, ele é chinês, mas ele se mudou, jovem ainda, ele se mudou para os Estados Unidos. Então, talvez por isso, essa literatura, esse livro, ele seja bem diferente, assim, de todos os outros chineses que eu já li. As Hans, do Mo Yan, os outros, enfim, que eu li, eu achei complicados, assim, eu acho, né, por conta da cultura, a diferença cultural, muito forte, muito marcante. Então, é muito difícil de entender algumas partes, como o das Hans, por exemplo, bem complicado entender algumas coisas que são muito diferentes, assim, da nossa cultura. Já esse, eu achei ele bastante já ocidentalizado, a estrutura do enredo dele já bastante ocidentalizada, então provavelmente por conta disso, por essa convivência do Dachen, né, com a cultura ocidental. Esse livro, A Montanha e o Rio, eu achei lindo o título, esse título que remete à natureza. Então, esse é um aspecto muito forte na literatura chinesa. Então, nós vamos encontrar em todos os livros, né, que eu li até agora, pelo menos, isso é muito marcante, essa questão da natureza. E essa oposição entre a montanha e o rio, ela também é marcada aqui pelo... E agora que eu me esqueci? Então, esse aspecto da natureza, ele é muito... pelo Feng Shui, lembrei agora, pelo Feng Shui. O Feng Shui, ele aparece muitas vezes nesse livro aqui. E então, nessa questão do título, né, o Feng Shui é eu não sei explicar exatamente, mas ele é sobre a localização, a energia do espaço, da natureza, de como você organizar o seu espaço, e aplicado assim para tudo, né, o Feng Shui. Mas enfim, vamos para o enredo. Esse livro aqui, ele vai contar a história do Tan e do Shento, que seria um a montanha e o outro o rio. Os dois são filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. O Shento, ele nasce numa vila, num vilarejo bem pequeno, e o dia que ele nasce, a mãe dele morre. Na verdade, a mãe se atira de um penhasco por conta do nascimento dele, que ela é mãe solteira, né? O pai do Shento era um militar que havia passado pela região, e eles se envolveram então a mãe dele engravidou dele, né? E toda aquela questão, imagina na época, né? O livro começa a contar a história em 1960, quando o Shento nasceu. Então, imagina isso em 1960. Então, a partir daí, o livro começa a intercalar a história do Shento e a história do Tan. O Tan Long, então, é o filho do irmão dele, né? O filho legítimo, né? Digamos assim,
do pai dele e vive em meio a toda a riqueza. Os dois avós do Tan são ligados ao governo do mal. Um é banqueiro e o outro é militar, né? Os dois avós do Tan. Então o Tan vive uma vida assim, de rei mesmo, porque os dois avós dele são bem um nível social muito elevado. O pai dele também militar, e então ele leva essa vida bem abastada, enquanto o Shento vai levar uma vida lá na vilazinha. Sobre o Shento, quando a mãe dele se atira do penhasco com ele, inclusive, então acontece, no caso, um milagre, assim, ele fica preso, né, nos galhos, não é bem um médico, né, ele é um curandeiro, uma pessoa que mexe com plantas, com ervas, assim, considerado um médico no vilarejo. Ele resgata o Shento e cria, né, vai criar ele e a esposa, vão criar o Shento. Daí depois, com o passar do tempo, quando ele já tem uns 7 anos, mais ou menos, aí o pai dele volta e ele não sabe, né, que é o pai. E o pai dele também desconfia que ele é o filho, mas não tem certeza. E eles acabam se encontrando e tendo uma relação bem forte, assim, por conta de desconfiarem, assim, que o Shento ainda não desconfiava, ele era um menino, mas depois alguém conta pra ele que o pai dele é aquele militar. E acontece com a história do Shento particularmente, então acontece tem uma guerra ali próximo, um conflito, né, militar ali próximo, e a aldeia onde o Shento mora, ela é totalmente incendiada, aí ele se perde do pai dele, ele vai embora, e ele vai morar em um orfanato, e ele recebe, antes disso, ele recebe um colar do pai dele, o pai dele dá um colar para ele, então ele fica com aquele colar, o presente que ele tem e a lembrança que ele tem do pai dele. Então, sempre ele vai passar por 1000 perrengues, aquela coisa toda de viver em orfanato, e brigas e tudo mais, e fugas, aquela coisa toda. E nesse orfanato ele conhece uma menina que se chama Sumi. Aí depois, quando passa o tempo, ele já tá mocinho, ele conhece a Sumi e ele se apaixona por ela. E a Sumi aí vai ser uma questão, a Sumi vai ser o que vai aproximar os dois irmãos depois. A gente vai ver como que isso vai acontecer. Toda essa história ela vai se passar durante o governo do mal, né? Aliás, esse governo essa revolução cultural do mal, ela está presente em todos os livros que eu li, não tem como fugir. Sempre essa questão desse regime do mal, ela vai estar presente muito forte, assim, na literatura chinesa, em todos que eu li até agora, sempre foram, assim, pano de fundo, né, para essas narrativas. Então, a Sumi, alguns caras, né, uns homens atacam ela, e aí o Shento vai tentar salvá-la, e acontece um monte de coisa. Ele acaba sendo ele acaba matando esses homens, né, que estavam tentando estuprar a Sumi, e aí ele acaba tendo que fugir, mas ele tem uma fuga assim bem mirabolante, ele acaba tendo que fugir. Antes disso ele tem uma relação com ela, e ela vai engravidar, ela vai ter um bebê, e aí a história vai passar pro Tan. O Tan, a família dele, então, é essa família toda ligada ao mal, mas acontece que depois acontece a morte do mal. Então, esse livro narra o momento da morte do mal e a ascensão de outro ao poder. Aqui no livro, ele vai colocar uma pessoa que sucede o mal, é o Rentu, mas na verdade eu pesquisei e não é esse nome. Então, aqui é o verídico nome do mal, mas os outros personagens assim são fictícios, né? Então, nessa ascensão desse outro governo,
os avós, o pai, eles perdem tudo, porque eles começam a ser perseguidos e toda aquela questão da mudança de regime, e eles que eram muito ricos, eles acabam ficando na miséria, e eles então vão para uma vila bem pequena, onde eles moravam antes, e por acaso, né, no que o Tan começa a frequentar a escola, ele conhece a Sumi, que a Sumi tinha conseguido fugir com o filho e indo morar nessa mesma ilha. Então, aí a questão dos encontros aí do destino, né, a Sumi acaba encontrando o irmão, né, o irmão do amor da vida dela, que era o Shento. E nisso a história então vai se desenrolando, ele se apaixona pela Sumi também. E aí começa uma coisa muito estranha do livro que eu achei assim, que eu quase parei de ler esse livro e depois no final eu acabava pensando, não, eu quero realmente ver o que vai dar isso aqui. Então havia momentos assim que eu já quase joguei esse livro no lixo de tanta raiva, né, que eu tava ficando dele por esse enredo mirabolante. Então eu acho que o começo dele era muito legal, mas depois ele tem essa característica desse enredo mirabolante de soluções, sei lá, que muito inverossímeis assim mesmo. Então os dois, né, irmãos estão bem pobres, na miséria, um no orfanato, o outro fica pobre. Mas aí começa então a ascensão deles, né? O Shento, por exemplo, ele tem essa coisa muito forte nele, do nome dele significar montanha, e de que ele vai chegar ao topo, que ele vai ser uma grande pessoa, e o Tan tem isso marcado de ser uma grande pessoa por conta da família dele, né? Da família dele, que era da elite, né? E ele teve uma educação espetacular, né? Tanto militar, que um avô queria que ele fosse militar, o outro queria que ele trabalhasse com finanças, né? E do começo ao fim aí vão acontecendo coisas mirabolantes mesmo assim, né? Os dois então têm destinos diferentes, mas o Shento, ele sai por conta do colar, né, que as pessoas sabem que o colar era do pai dele, ele é resgatado desse lugar que ele tá, é levado para um centro de treinamento paramilitar, e ele se torna então um grande soldado, e vai passando, ele se torna da confiança do Heng Tu, que seria o novo presidente da China na época, e ele se torna, então, ele vai ao topo mesmo, ele se torna um militar respeitadíssimo e do lado desse governo. E só que esse governo é contra a família do Tan. E então, conforme o tempo vai passando, aí então eles se encontram, se descobrem apaixonados pela mesma mulher, que é a Sumi. Aí o Tan já está com a Sumi criando o filho do Shento. Imagina só, né? O filho era dele, ele não sabia. E tem uma questão nesse enredo que o Shento, ele manda uma carta para o pai falando: você é meu pai, eu gostaria que você me tirasse daqui. Eu tô num lugar horrível e eu sei que você pode me tirar daqui. Mas eis que essa carta é interceptada pela esposa, e a esposa responde como se fosse ele acabando com ele. Então isso cria nele um ódio mortal pelo pai, né? A vida inteira ele passa sentindo esse ódio do pai, ele quer destruir o pai, só que na verdade o pai nem sabe, né, do que realmente aconteceu. E aí então tudo encaminha para o final bastante assim, não é um final digamos assim, de senso comum, né? Não é um final feliz, né? Que deu tudo certo, porque toda a história deles, né? Do Tan e do Shento é bem marcada pela tragédia, né? Pela tragédia mesmo. Então, assim, eu comecei a ler esse livro no dia 22 de fevereiro, terminei 7/4, demorei bastante porque ele é um livro bem fácil de ler, mas na verdade este ano eu tô com bem pouco tempo mesmo, a questão do tempo.
Ele tem quase 500 páginas e foi uma leitura gostosa, assim, mas houve essa questão de ser, desse enredo, ser bem mirabolante, assim, e inverossímil em muitos casos. Mas apesar disso, apesar desse enredo, apesar disso, eu acabei ficando curiosa para ver como ia terminar. E normalmente eu não gosto de desistir de leituras. Eu já havia desistido de uma do Fernando Namora, não gostei e decidi abandonar. Mas esse daqui eu optei por continuar, por ir até o fim. E, enfim, assim, valeu a pena. Então esse foi o livro chinês do ano, né? A Montanha e o Rio, do Dachen. Beleza? Até mais.